E aí, por exemplo, a gente falou sobre a possibilidade de pequenas e médias empresas, qualquer CNPJ ali, qualquer empresa, mesmo que o consumo seja muito pequeno, ter acesso já a esse mercado livre de energia. Eu não vejo muita empresa falando sobre isso, eu acho que falta informação. O que falta para essas pequenas e médias empresas no Brasil começarem a consumir do mercado livre de energia? Se já enxergam um movimento de entrada massiva dessas empresas, a gente ainda está em um movimento muito incipiente, muito no começo. Em que etapa estamos para a migração dessas companhias para o mercado livre de energia e quais são os dificultadores, quais são as barreiras que a gente está encontrando? Eu acho que é um mix de desinformação do consumidor. Ele não é obrigado a estar informado. Quem tem papel de informar são as empresas, né? Então, mas hoje a realidade é esse consumidor criou no subconsciente dele que o mercado livre de energia, comprar e negociar sua fonte de energia, a sua tarifa de energia, é só permitido às grandes empresas brasileiras. Então criou-se essa fumaça. Ele não é obrigado a acompanhar essa liberalização do regulatório. Mas essa é uma dificuldade. Eu tenho certeza que tem muito empresário que está nos acompanhando, de pequenas e médias empresas, que nem sabe. Nem sabe, está tendo o primeiro contato agora. E muitas vezes eu que ando por esse Brasil, você fala de mercado livre, muitos deles confundem mercado livre com aquela empresa de varejo, de comprar coisa. Então, para você ter uma ideia, e não é culpa desse consumidor, desse cliente. A culpa é dessa conjuntura que foi formada por esse atraso, né? A liberalização do mercado livre de energia está atrasada no Brasil 20 anos. Portugal, Inglaterra, países desenvolvidos já liberalizaram o seu mercado há 20 anos, o mercado do setor elétrico. O Brasil atrasou, N razões, N, obviamente, legítimos, mas lobbies atrasando. Mas fato é que essa é uma realidade. Então, consumidor, uma dificuldade é esse consumidor menos informado e que é papel das empresas informar. A outra dificuldade é que empresas como a 2W, talvez a 2W tenha sido inovadora nisso, pouco se preocupava em falar com esse consumidor. Primeiro que não era permitido ele migrar para o Mercado Livre, até recentemente. Então também, como é que eu vou tentar vender algo de alguém que não pode comprar de mim? Exato. Então, tinha essa dificuldade. Segundo que esse consumidor não está na Faria Lima, ele está eventualmente nos rincões desse Brasil. E para você falar com ele, você precisa achá-lo. Então você precisa investir em marketing, você precisa investir em canal, você precisa investir em comunicação, você precisa falar para fora. E empresas do nosso setor nunca falaram para fora. A gente falava com engenheiro, não falava com cliente. A gente falava de usina, mas não falava porque o cliente não era importante, era o consumidor. Não era importado, ele era consumidor. Ele não tinha mobilidade. Então, acho que tem uma barreira que, de novo, a 2W foi inovadora nisso. E agora não só a 2W, e é importante que não seja só a 2W. É importante que esse movimento venham mais empresas, porque isso reforça para onde o Brasil vai. Mas uma das barreiras a gente vai precisar aprender a falar com esse consumidor. Vai precisar, e falar não é só falar, é ter produto, é ter ofertas, é entender esse consumidor. Né? Para um eletrointensivo, uma grande siderúrgica, energia é um item de primeira necessidade, ele dá muito valor ao preço. Será que uma gráfica lá no interior de Goiás, energia talvez não seja o principal item de custo? Preço é importante, mas o que mais que ele dá valor? Vamos entender esse consumidor. E eu acho que é isso que a 2W vem fazendo, né? Já há 3 anos. E eu acho que hoje a gente tem uma capacidade de entender, a gente tem mais de 2.000 originadores divulgando o que é mercado livre de energia, oportunidade de redução de custo, energia limpa, certificado, crédito de carbono, consultoria, posicionamento de marketing, financiamento, serviços financeiros para esse consumidor através da plataforma 2W EcoBank, né? E aí, por exemplo, aí nós falamos sobre isso, falando sobre a possibilidade da pequena e média empresa, do empresário brasileiro, ele ter acesso a esse mercado. E aí, como que ele terá acesso a esse mercado? Como o pessoal que está nos assistindo tem uma empresa, pode entrar, pode tentar negociar ali a energia que utiliza, pode tentar ali ver as oportunidades que estão disponíveis no mercado, quem está fornecendo, quem que está... quais são as diferentes geradoras de energia. Não falando só sobre a 2W, claro, não é para levantar jabá aqui, mas como que eles têm acesso, e aí falando sobre a empresa de vocês, eu consigo entrar lá, se eu tiver uma empresa, e negociar essa energia com facilidade? Hoje o meu sonho de consumo é que você não precise se movimentar, que empresas cheguem em você. Perfeito. Né? Mas hoje talvez a única empresa que está chegando em você, ou nesse pequeno e médio empresário, seja a 2W. Perfeito. E obviamente a gente tem capacidade limitada, então muitos dos que estão nos assistindo falam, mas eu nunca recebi uma ligação da 2W.
Então a gente tem um outro movimento que é o movimento passivo, a gente precisa ser acionado muitas vezes por esse consumidor. Então tem os nossos canais, rede social, tem o site da companhia, a gente tem, como disse, 2.000 originadores de oportunidade falando com esses consumidores, mas também não dá para abranger, a gente tem uma atuação nacional, né? Então acaba muito desses consumidores ainda não foram impactados. Do ponto de vista de concorrência, né, existem no Brasil 400 comercializadoras de energia. Mas não são as 400 que estão vendendo energia para esse consumidor. Muitas delas fazem transação só de preço. É a mesa de renda variável. É uma mesa de renda variável, só que de preço de energia. Então eu diria que das 400, talvez 350 fazem isso. Então nós não estamos falando com esse consumidor. Entendi. As outras 50, tem algumas que tem geração. Isso é importante, ter ativo de geração. Isso traz lastro, traz segurança, né? Empresa grande, empresa como a 2W, que tem quase 3 bi de investimento, já é uma empresa grande. Então, as outras das 50, deve ter mais ou menos umas 25, 30 que tem ativo de geração. Entendi. Só que grande parte delas, talvez umas 20, estão falando com as grandes empresas brasileiras. Entendi. Né? Tem equipe comercial para falar com as grandes empresas brasileiras. E daí deve ter mais ou menos umas 5, e a 2W entre elas, que está falando com esse pequeno e médio empresário brasileiro. Entendi. Né? E, obviamente, é um processo de aprendizado dessas outras que falam com os grandes, elas vão chegar para falar com o pequeno daqui a pouco, mas, de novo, é uma diferença entre banco de atacado e banco de varejo, é uma diferença de plataformas, de pitch, de marketing, de produto, né? Quem fala com um grande consumidor não precisa ter produto, não precisa ter conveniência. O grande consumidor, o eletrointensivo, ele vai olhar só preço, terceira casa decimal. Agora, o pequeno e médio empresário brasileiro, ele olha preço, mas ele quer mais do que isso. Quer mais? Não quero encheção, saco? Eu não quero trabalheira, não quero burocracia. Quer mais? Então, é um pouco isso que a gente vem desbravando e tendo sido pioneiro também nisso. Acho que essa, talvez as barreiras, mas é um processo assim mesmo. Aconteceu em telecom. Eu lembro telecomunicações, quando a gente privatizou telecomunicações no Brasil, você comprava aparelho celular, tinha que fidelidade, né? Você tem que ficar 3 anos cliente da Vivo, da Telesp celular, sei lá o quê. Hoje não tem mais isso. E hoje qualquer adolescente de 15, 20 anos, de 15, 12 anos, consegue ver os planos, né? Plano da Anitta, do Prezão, o outro plano da... Eu até me confundo muito com isso, porque a informação ficou muito acessível. Isso vai acontecer em energia em algum momento. Para telecom também, as empresas antes, né, quando não era popularizada a telecomunicação aqui no Brasil, telefones celulares, telefones fixos, a gente ia para... Quem que tem poder aquisitivo para pagar esse serviço? Vai lá na grande empresa. Vou vender celular para pequeno e médio empresário, para o cara que tem uma salinha ali comercial? Não vou. E isso aí foi se popularizando aos poucos, esse mercado ele foi sendo atendido com um pouco mais de intensidade. A gente tem esse mercado que nós vivemos hoje. Isso. Adolescente de 12, 15 anos já tendo acesso ao celular e a telefonia móvel, que era um absurdo anos atrás. Eu lembro aqui, eu passei por esse processo e vi o celular sendo popularizado aqui. Tendo acesso ao celular e tendo a informação do que escolher, de que essa operadora é melhor do que aquela, esse plano é melhor do que esse plano me dá tal benefício, né?